Salmo 30 começa dizendo: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste. Não deixaste que os meus inimigos se divertissem às minhas custas. Senhor meu Deus, a ti clamo por socorro, clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Esse salmo muito bonito começa falando de uma situação muito tensa na vida do salmista, em que ele sentia que ele estava prestes a morrer. Agora, o que é interessante desse salmo é o título dele, porque o título dele, antes desses versos que a gente leu, diz assim: Salmo, cântico para a dedicação do templo, Salmo de Davi. A palavra usada aqui, traduzida como templo, em hebraico é bait, que significa casa. Então esse salmo tem um título que fala da inauguração do templo ou da casa. E basicamente o título não tem nada a ver com o restante do salmo, porque o salmo vai falar que Deus resgatou, que Deus cuidou, que Deus protegeu, que Deus livrou, mas não fala de templo, não fala de uma situação cerimonial e assim por diante. Ou seja, se o salmista fizesse a prova do Enem de redação, ele provavelmente iria zerar, porque o título não tem nada a ver com o que está escrito no salmo. E aí muitos estudiosos vão falar que existe um problema ou um acréscimo do editor. Alguém posteriormente chegou e colocou esse título aqui. Mas isso não resolve o problema, porque o título continua não tendo nada a ver com o salmo. Eu particularmente gosto de pensar que esse salmo tem a ver com uma reflexão de Davi sobre a própria construção do santuário, do templo. Quando Davi resolve que vai construir o santuário, o templo, Deus diz para ele que isso não vai ser possível, porque as mãos dele estão sujas de sangue. E aí, então, o filho de Davi, Salomão, é que vai construir o templo. O que é bonito é que a história de Salomão é uma história que tem muito a ver com o conteúdo do Salmo 30, porque o nascimento de Salomão tem a ver com um grande pecado de Davi. Tem a ver com um momento em que Davi realmente fez coisas e se colocou em situações em que ele poderia ter perdido tudo. Se você lembrar da história, Davi envia o seu servo, o seu amigo, o general Urias, para morrer no campo de batalha, porque Davi havia se deitado com a mulher dele, Batseba. O primeiro filho de Batseba com Davi acaba morrendo. E o segundo filho, Salomão, ele nasce como uma espécie de consolo a esse filho que tinha morrido. Ou seja, de todas essas situações que Davi viveu, o cuidado de Deus, o perdão de Deus, a presença de Deus, apesar dos pecados de Davi, dá segurança para Davi de que o templo do Senhor vai levar perdão para muitas e muitas pessoas, porque essa é a essência do templo, do santuário: levar perdão àqueles que estavam em pecado, levar perdão àqueles que estavam se distanciando de Deus.